Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos dando início nesse dia de hoje de um aprofundamento sobre qual a verdadeira igreja fundada por Cristo. Será dividido em duas partes. E assim nós iremos ter a convicção de que a verdadeira igreja de Cristo é a Igreja Católica. Iremos ver alguns doutores da lei falando sobre essa questão. Por isso, eu convido a cada um de vocês acompanharem essa série referente à verdadeira igreja fundada por Cristo. E nessa primeira parte nós iremos ver que a Igreja Católica é uma igreja una, santa, católica e apostólica. Então assim, meu irmão e minha irmã, espero que esta formação possa aumentar mais a sua fé, o seu conhecimento sobre a Igreja de Cristo. Então vamos iniciar este momento de graça em nossas vidas. Primeiramente eu quero te perguntar, responda rapidamente essa pergunta. Qual é o nome completo da Igreja Católica? Você sabe? Você sabe responder qual é o verdadeiro nome, o nome completo da Igreja Católica? Se a sua resposta, meu irmão, minha irmãzinha, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, eu diria que você acertou, mas apenas em parte. Uma resposta mais completa e precisa para esta pergunta pode ser encontrada lá na bela composição do Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Seria muito importante que todos aqueles que livremente professam a sua fé por meio do credo fosse um profundo conhecedor da riqueza que existe por trás de cada desses termos. Olha, dizer que a Igreja Católica é una, por exemplo, comporta dizer que, dentre muitas outras coisas, ela possui um único fundador, professa a única fé, possui uma celebração comum do culto divino. Além disso, ela é una, porque tem um único Papa desde São Pedro, possui uma única doutrina. Então, como podemos, meus irmãos, perceber, no rastro de cada atributo encontra-se um tesouro inestimável que abarca ricos significados permeados de história e de mais cristalina tradição. Uma irrecusável proposta, meus irmãos, sobre os ensinamentos da Igreja. Então, que tal nós mergulharmos um pouco a pouco nesta fonte de graça e fecundidade que são alguns dos ensinamentos da Igreja Católica? Olha,
Em outras palavras, que tal nos colocarmos diante desse precioso tesouro para contemplar seu brilho e sua beleza? Certamente, ao fazermos isso, seremos pessoas mais conscientes da nossa fé, mais esclarecidos e pela razão e iluminados no e pelo Espírito Santo. Então, teremos pela frente, portanto, meus amigos, mais 4 artigos. Eles foram separados com muito carinho para você. Por meio deles, será dada a cada um de nós a oportunidade de nos aprofundarmos em cada atributo da Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, se nós formos vermos assim, o que existe então por trás dessa expressão igreja? Já que deixamos de tratar desses atributos nos próximos artigos, quero pelo menos apontar para alguns significados básicos acerca da expressão da igreja. Se nós formos olharmos lá o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 751, ele vai nos dizer que esta palavra deriva do termo grego e quer dizer convocação. E convocação pode ser entendida no seguinte sentido: Deus que convoca o seu povo desde os confins da terra para formar a comunidade daqueles que acreditam nele. Então, por esta forma, Deus quer reunir numa só comunidade todos os homens dispersos pelo pecado. Meu irmão, se nós formos vermos, a igreja é como a casa de Deus e nossa casa. Saindo um pouco do contexto de igreja e dando um sentido um pouco mais metafórico, esta palavra pode ser entendida também como casa de Deus. Como é interessante essa definição. Seguramente, então assim nós podemos afirmar que o sentido de casa, para mim e para você, é muito rico e profundo. Nossa casa representa, dentre muitas outras coisas, segurança, aconchego, liberdade. Nós nos mostramos verdadeiramente quem somos dentro de nossa casa. É tão intenso esse sentido, meu irmão, de acolhimento, por exemplo, que quando queremos receber bem uma pessoa em nossa casa, geralmente dizemos a ela: sinta-se em casa, ou a casa é sua, não é verdade? Faça essa pergunta para si mesmo e tente respondê-la no seu interior. Será que eu estou fazendo da igreja a minha casa? Faça essa pergunta, meu irmão. Faça essa pergunta, minha irmã. Será que você, que eu, que cada um de nós estamos fazendo da igreja a nossa casa? Sabe por quê? A igreja é lugar de intimidade, não é verdade? A igreja é lugar de intimidade. Em nossa casa, convivemos com aquelas pessoas mais próximas e, como consequência, nós os conhecemos muito bem.
Assim, a casa é um lugar de intimidade. Conhecemos os segredos mais íntimos daqueles que moram conosco, e estes também conhecem os nossos segredos. Então, sem dúvida, a forma mais eficaz de conhecer verdadeiramente uma pessoa é convivendo com ela debaixo do mesmo teto. Lanço aqui, meu irmão, minha irmã, outra pergunta. Será que eu estou vivendo um relacionamento de intimidade com Deus e com meus irmãos dentro desta casa que é a igreja? Se responda aí, meu irmão. Se responda. Faça essa pergunta para vocês e você mesmo responde. Então, uma vez que nós moramos dentro desta casa, a igreja, encontramos pessoas que representam para nós a presença verdadeira de pais, mães e irmãos. Então, assim podemos dizer, somos uma família. Aliás, somos uma grande família. O Catecismo da Igreja, logo no seu primeiro parágrafo, comprova essa frase que afirma a familiaridade entre os fiéis. Deus nos chama para a unidade de sua família, a Igreja. Então, o que dá para entender que a porta de entrada desta casa, que é a igreja. Então pode parecer a maior de todas as obviedades, mas não existe casa sem porta. Existe? A sua casa é sem porta, meu irmão, minha irmã? É claro. A igreja também possui uma porta. Mas o que a porta seria essa? Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Ele vai responder claramente essa questão. Sabe aonde? No parágrafo 950. O que é que ele vai dizer para nós? Ele vai dizer que essa porta desta casa, que é a igreja, são os sacramentos, sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja. Se, portanto, somos batizados, somos moradores desta casa. É tão importante essa realidade, meu irmão, e que vou repetir com outras palavras. Olha, no momento em que fomos batizados, passamos a ser moradores desta casa. A igreja é a sua casa, meu irmão. Olha, em resumo, a igreja é a casa de Deus e é também a nossa casa. Então, eu vou deixar aqui um importante aviso que a igreja nos faz para concluir toda essa primeira parte desse momento. Então, para concluir, quero deixar aqui uma fraterna admoestação feita pela Igreja Católica. Ela pode ser encontrada lá no parágrafo 837. Somos incorporados plenamente à Igreja. Os que aceitam a totalidade de sua organização e de todos os meios de salvação nela instituído. Contudo, meus irmãos, não se salva, embora esteja incorporada à Igreja.
aquele que não perseverar na caridade, permanecer dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Então, assim, meus queridos irmãos, que a graça de Deus possa estar conosco nessa formação sobre qual é a verdadeira igreja fundada por Cristo. E já quero te pedir para que você possa compartilhar com seus contatos esta formação, deixar o seu like, fazer o seu comentário, e que você, que se não é inscrito, você possa se inscrever, e assim também que você possa ativar os sininhos das notificações. Para qualquer formação nova, você será avisado. Então, ficamos aqui nessa primeira parte dessa formação. Vamos pedir a bênção de Deus, que Ele possa nos fortalecer a nossa fé, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.